para conversar sobre o dia de hoje. O que é que tem lá no Facebook que serve para a gente conversar, para a gente refletir nessa oportunidade? Então vamos ver aqui. A gente vem aqui para o Facebook. Está aqui ele. Esse é o culto que nós já estamos realizando, já está aqui ele, certo? Aqui tem o link de contato para que as pessoas possam fazer o contato conosco, conversar com a gente, possa trazer algumas sugestões, possam dar opiniões e assim por diante. As perguntas que nós estamos respondendo, todas estão vindo ou estão sendo de alguma forma, estão atendendo a esses contatos que são feitos, tá bom? Aqui tem sobre o dia de hoje, 4 de maio. 4 de maio. Esse é o mês pela atenção das doenças intestinais. É o mês, e por isso que é o mês roxo, é o mês amarelo, pela atenção a acidente de trânsito, mês dos livros dos profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, mês lilás e verde, pela atenção espiritual a Romanos 3, 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos todos estão da glória de Deus. Certo? E hoje é o dia do orfanato. Dia do orfanato e dia dos fanáticos por filmes, né? Claro que não estamos falando de fanáticos, né? Fanático não deve ter dia, porque o fanatismo é uma enfermidade e uma enfermidade prejudicial. Então não tem que ter um dia comemorativo. Estamos falando daquelas pessoas que gostam muito, né, de cinema, gostam muito de filme, de assistir filme. Então chamados também de fanáticos. É desses que nós estamos falando. Os outros fanatismos são patologias, são doenças e não devem ter um dia específico para eles. Então hoje também é o dia da flora acriana, né? Lá do Acre, a flora, e dia internacional da internet livre e dia da internet livre, democrática e regulamentada. Tá bom? Então, hoje é o dia da internet livre, democrática e regulamentada, né? Para o bem de todos. Uma internet totalmente livre, sem regulamentação, ela é doentia. Porque, olhe, não somos fáceis. O ser humano não é fácil. Tá bom? Aqui tem algumas orientações, olha, para fazer a vida melhor. A primeira delas diz assim: para a sua saúde, faça exercícios físicos, coma bem, durma, saia na natureza com certa regularidade. Então essa é a orientação que é dada para viver, né, para ter uma vida melhor. Sobre testemunho, diz aqui: reafirme seu desejo, o compromisso de ser melhor luz e sal. Reafirme com Deus esse desejo, esse compromisso com Ele. E isso, luz e sal para o mundo, né? E o que mais? Dia da personalidade, aqui hoje é o dia do temperamento melancólico. Aí as características. O melancólico, ele é tímido, artístico e solitário. Tem a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas, com certa dificuldade em expor seus sentimentos. São fiéis, desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Seus pontos fortes é a lealdade, dedicação e sensibilidade. E os pontos que eles precisam trabalhar, né, dar atenção, cuidar, disciplinar, digamos assim, é o egoísmo, pessimismo e a inflexibilidade. Então, essas pessoas têm essas características, né? E no livro de Números,
no livro de Números, né? Um dos ensinos daquele livro é o seguinte: esperar a morte de uma geração para que a outra entre na terra prometida, né? Lembra daqueles 40 anos no deserto? É equívoco de Moisés. Entendeu? Foi um equívoco de Moisés. Pois o mesmo nível de dignidade de uma é da outra diante de Deus. Né? A primeira não era mais pecadora do que a segunda geração. Entendeu? Não há diferença. Todos temos essa mesma característica. Enquanto uns erram, falham de um jeito, outros erram e falham de outro jeito. Estamos no mesmo nível de indignidade, digamos assim. Então, passar uma geração para que a outra entre, porque a outra é mais digna, porque a outra desobedeceu menos, é equívoco. E foi o que aconteceu com Moisés. Não precisava ter passado 40 anos, né? No deserto, e ele entendeu de Deus que era assim que deveria fazer, já que a geração seguinte seria mais digna, quando na verdade é indigno. Isso é equívoco teológico, entendeu? Porque todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Não tem ninguém melhor do que ninguém diante de Deus. Todos são pecadores, todos pecaram e todos estão destituídos. A graça de Deus é que vai e se apresenta, se oferece para esses indignos. Aquele que abraça é salvo, né? Como uma boia que é jogada em quem está se afogando. Se você pegar a boia, você vai ser salvo. Se você não pegar a boia, você não vai ser salvo. Entendeu? Mas em questão de dignidade, de condição de entrar na terra, tanto a geração posterior quanto a geração anterior, por si mesmas, eram indignas de qualquer coisa. Tá bom? Então foi um equívoco e que a gente tem que saber que foi, para poder a gente não cair nas mesmas tolices, né, de Moisés. Tá bom? Em sua compreensão a respeito da vontade de Deus. Então esse é o dia de hoje. Aqui tem um banner falando sobre, independente de igreja ou religião, um convite para você se submeter ao convencimento do Espírito. O Espírito lhe avisa, lhe informa, porque faz isso com todas as pessoas, da situação pecaminosa de qualquer pessoa. Então, a gente se submete. Ao fazer isso, então o restante ele vai fazer. Porque quando eu me submeto, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou e eu quero mudar. Pronto. Você quer mudar? Eu quero mudar. Eu não quero ser assim. Eu quero melhorar minha situação diante de Deus. Pronto. Você quer? Quer. O Espírito, atuando pela graça, o Espírito de Deus, então, vai fazer tudo necessário para que a gente se torne uma nova criatura. Então, tudo começa com o querer. Entendeu? Eu quero. E o Espírito, então, opera essa mudança. Tudo isso independe de igreja e de religião. Igreja e religião é uma outra questão a seguir. Se você vai ter uma igreja, se você vai ter uma religião, isso é outra coisa a seguir. Não tem nada a ver. Igreja e religião não salvam e nem impede ninguém de ser salvo. Tá bom? O único problema agora é você se submeter a esse convencimento do Espírito. O resto é obra do Espírito. Fique tranquilo, fique na sua e o Espírito vai saber lhe orientar direitinho. Tá bom? Aí, seguindo aqui, né? A gente tem aqui o vídeo estudo sobre regenerações humanas, né? Vários tipos de eu regenerar, minha vida ser regenerada, inclusive com a ajuda de Deus. Aqui tem outro vídeo falando sobre a graça de Deus. São vídeos estudos. Aqui tem outro vídeo estudo sobre as 12 partes do conteúdo bíblico. Aqui tem um banner falando sobre a igreja sendo um hospital, um instrumento de Deus para alcançar e abençoar quem precisa neste mundo.
O que mais? Aqui tem uma chamada do Psicalme. Nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Tá bom? Então é um convite, né, que o Psicalme faz. Aqui tem um banner falando sobre o pensamento acelerado. É também um transtorno gravíssimo, tá bom? E quem está de fora não entende tanto, mas quem está dentro vive uma situação que a tendência é cada vez piorar. Então, é algo que precisa de atenção, o pensamento acelerado, né? Que muita gente, não é pouca não, muita gente vive isso. Muitos pensamentos e todos muito acelerados, tá bom? Então precisamos ver isso. O que mais? Aqui tem um vídeo interpretando uma afirmativa de Chico Mendes. Aqui tem outra, né, interpretando uma afirmativa de Che Guevara. Aqui tem o banner que nós estamos trabalhando, vamos trabalhar esse mês, né? E nessa semana a gente está conversando sobre esse banner que é sobre a cultura apocalíptica e os vários itens que fazem parte dessa cultura e que Jesus mencionou e que precisamos saber para poder entender o que Jesus está falando, tá bom? Então tá aqui vários itens que fazem parte da cultura apocalíptica e que, quando forem mencionadas no texto bíblico, a gente precisa compreender do que se trata. Não é como é que a gente pode dizer? Não é algo literal, mas é algo figurativo, porque vem da cultura apocalíptica, tá bom? Alguns casos, tem muitos aqui, né? Mas alguns são, por exemplo, o abismo, o céu e o inferno, anjos alados, celestes, anticristos, arrebatamentos, cálice, passa de mim esse cálice, né? Besta e o anticristo, demônios malignos e assim por diante. Tudo isso é dessa linguagem apocalíptica e precisa ser trabalhada e compreendida nesse sentido, tá? São figuras, são ilustrações, né? Não são literais, algo literal. Aqui tem um banner falando sobre a nossa pesquisa, sobre nomes influentes na história e o desenvolvimento da nossa cidade. Estamos trabalhando essa pesquisa e já está bem adiantado, viu? Muito adiantado, muitos nomes, ainda faltam muitos. Mas quem está dando esses nomes? Aqueles que estão sendo indicados são eles que estão indicando novos nomes, porque eles estiveram lá e eles sabem quem foi que realmente participou dessa história e desse desenvolvimento da cidade. Aqui tem um banner chamando, convidando a pessoa para ir para ouvir, ler, assistir, né, os episódios a respeito da história de muitas Marias, tá bom? Então tá aqui, e aqui o link, né, onde estão esses episódios. E o de hoje já está pronto, já está lá. Aqui tem, olha aqui, a sistematização de conteúdos produzidos ou pesquisados em 4 pastorados. Então, tudo não, mas muito do que a gente produziu, muito do que a gente pesquisou, a gente está catalogando, está sistematizando para facilitar, né, nos estudos que ainda continuam, né, fazendo. Aqui tem banners a respeito da igreja de Jerusalém, né? A igreja cristã ali em Jerusalém. Está aqui. O que mais? Aqui tem o culto de ontem, o culto matutino de ontem, quando nós conversamos sobre o cristianismo trigo. Tá bom? Então aqui é parte daquele culto de ontem. Aqui também tem a parte do culto de ontem, quando falamos sobre parapsicologia para a teologia, tá bom? Para a gente estudar uma teologia confiável. Então está aqui o momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre isso. Aqui tem outro momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre milagre. Os milagres provam que o milagreiro é de Deus, né? O fato de alguém estar fazendo milagres, isso quer dizer que ele tem parte com Deus? Então a gente conversou um pouquinho sobre isso e aí está parte do culto de ontem, quando conversamos sobre este assunto. Aqui está o culto completo de ontem, lá no YouTube, clicou aqui e vai para o YouTube, e aqui está o culto de ontem completo, né, aqui no Facebook.
Hoje ele não está disponível para o público, está disponível só no meu Facebook. Mas quando esteve disponível para o público, ele foi curtido aqui por Maria Arideia, Ivete Espíndola e a Lani Carvalho. Tá bom? Então essas três anjas, né, curtiram o culto de ontem. Tá bom?